Daniel capítulo 1, glória a Deus. Daniel capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 21. Nós vamos partir desse texto. Daniel capítulo 1, do verso 1 ao verso 21. Diz sobre a educação de Daniel e seus companheiros. No terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o Senhor dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele ao vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens, na vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se vês diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência e todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Peça que o Espírito Santo de Deus possa revelar essa palavra ao teu coração nessa noite, que nós sejamos impactados pela verdade de Deus no nosso coração. Saiamos daqui nessa noite cheios da vida, da presença, da unção de Deus, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo entendimento às nossas vidas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque estamos neste lugar, esse lugar que nós denominamos casa do Senhor. Deus, que o Senhor possa vir e ministrar aos nossos corações de uma forma poderosa nessa noite. Deus, eu me ponho debaixo desta palavra, Deus, me sujeito a essa verdade, para que o Senhor possa fluir com teu Espírito, com sabedoria, com revelação, com entendimento, para que a tua palavra alcance vidas nessa noite, e por ela sejam transformadas, sejam curadas, sejam libertas deste lugar. Pai, em nome de Jesus nós oramos, para que a tua
palavra, Deus querido Pai, crie um curso de vida sobre nós a partir dessa noite, e nos conduza à plena vontade do Senhor, para que vivamos tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Quantos creem, digam amém. Glória a Deus. Eu quero dar um título a essa palavra, chama-se Formando a Personalidade da Fé. Amém? Formando a personalidade da fé. Queridos, nós sabemos a respeito desses jovens, que esses jovens, eles viveram no tempo de Jeremias, alguns anos antes do reino do norte de Nabucodonosor entrar em Judá e os tirar de lá. Nós sabemos que esses jovens viveram um período muito crítico de Judá, um período quando Judá foi sitiada pelo reino do norte, pelo Nabucodonosor, por causa de que o rei Joaquim e os demais que estavam com ele não se dobraram a Nabucodonosor por causa da dureza dos seus corações, porque eles haviam virado as costas para Deus. Deus levantou Jeremias naquele tempo para profetizar, para que eles se rendessem ao rei Nabucodonosor, porque o juízo viria sobre aquela cidade. De todo jeito o juízo viria sobre aquela cidade, mas se eles se dobrassem, Deus pouparia o povo daquela terra. Mas por causa do orgulho do coração daqueles reis, e aqueles reis já terem virado as costas para Deus, por causa das suas obras, por causa de tudo aquilo que eles estavam fazendo e vivendo, Nabucodonosor entra e devasta Judá, mata muitas mulheres, muitas crianças, muitos filhos, muitos pais, avós, foram mortos por causa daquela invasão do reino do norte em Judá. Mas dentre aqueles, alguns ficaram, e Nabucodonosor disse: olha, busque lá no meio deles, os mais inteligentes, os mais fortes, os de melhor aparência, os mais sábios, e separa eles. O restante do povo foi morto a fio de espada, porque o rei virou as costas para Deus, e não ouviu o clamor de misericórdia para o povo daquela época. E nós vemos, queridos, esses jovens sendo levados para a Babilônia, um lugar onde Nabucodonosor era quem regia, quem dava as ordens, quem governava. Um lugar terrível, um lugar onde representa o mundo, representa o sistema deste mundo. A Babilônia é a figura do sistema desse mundo corrupto, desse mundo que mata, que ceifa, desse mundo cruel, desse mundo que não tem piedade de nada, esse mundo que vive simplesmente para satisfazer os seus anseios e desejos dos seus corações, e aquilo que diz respeito à vontade deles, simplesmente. Esses jovens foram levados para esse lugar, foram colocados no meio desse povo, para que eles pudessem ali serem preparados, para que eles pudessem atuar em alguns cargos, em algumas áreas da Babilônia. Mas, queridos, esses jovens eram completamente diferentes de todos os demais que estavam naquele lugar. Esses jovens não somente tinham mais sabedoria, mais inteligência, eles eram melhor nas letras do que os outros, não simplesmente isso. Aqueles jovens eram tementes a Deus, eram jovens que não se dobravam diante do governo da Babilônia, eram jovens que não se conformavam com o sistema, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, no verso 1, não vos conformeis com este século. Era exatamente essa postura, essa conduta desses jovens no meio da Babilônia. Por quê? Porque aqueles jovens haviam sido formados desde a sua infância. Desde a sua infância aqueles jovens conheceram o Senhor. Desde a sua infância aqueles jovens foram tocados por Deus, foram trabalhados por Deus. Eles tiveram uma experiência viva com Deus. E então, querido, a vida daqueles jovens era já transformada, uma vida completamente diferente de todos os demais que estavam naquele lugar, porque havia uma personalidade diferente de todos os que estavam ali. Falando de personalidade, queridos, o que é personalidade? Personalidade é um conjunto de valores, dos quais nós vamos adquirindo à medida que nós vamos crescendo, e à medida que nós vamos recebendo esses valores, isso vai influenciando o nosso comportamento.
E esse comportamento vai dando forma ao nosso caráter. Uma criança, ela forma a sua personalidade mais ou menos dos seus 4 até os seus 6 a 7 anos de idade. É um período dela saber quem ela é. É um período dela ter o entendimento de quem ela é. De ela saber claramente a respeito do lugar onde ela convive. O lugar de influência da vida dela. As pessoas que verdadeiramente fazem parte da vida dela. As pessoas que estão ao seu redor e que assistem, que se importam com ela. Esses são os períodos cruciais na formação dos nossos filhos. Dos 4 aos 7 anos de idade, eles vão formando a sua personalidade. Mas, queridos, em contrapartida, nós vemos aquele que é um deformador de personalidades, que é Satanás. Nós sabemos, queridos, que o diabo, como diz em João 10:10, na parte A, que o diabo se não vem para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele tem como missão esses 3 intentos: roubar, matar e destruir. E ele então tenta de alguma maneira atingir, tocar, ferir, achar espaço, achar lugar, para que ele possa de alguma forma causar uma influência e distorcer a personalidade desde a infância, para que a falta dessa personalidade formada de maneira correta possa trazer sérios problemas e circunstâncias no passado. Quantos de nós colhemos frutos amargos de uma personalidade que foi formada de maneira errada? Quantos de nós colhemos frutos amargos de um ambiente onde nós crescemos de uma maneira errada? Aonde as referências dos quais nós tínhamos perto de nós não eram referências boas que pudessem nos dar destinos, que pudessem nos dar direção certas, que pudessem nos ensinar o caminho do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: pais, ensinai os vossos filhos o caminho, desde quando são crianças, desde quando são pequenininhos, porque quando eles crescerem, eles não se desviarão dele. Quantos de nós, queridos, já colhemos ou ainda colhemos frutos amargos de problemas que nós recebemos, que nós adquirimos nesse período da formação da nossa personalidade? Situações aconteceram e isso afetou o nosso caráter, e nós sofremos por isso. Muitas vezes nós achamos, sabe, nós vemos que essas coisas que nós fazemos não são corretas, não são boas, não é o melhor a ser feito, mas quando nós tentamos mudar elas, nós temos muitas dificuldades. Nós nos deparamos em crises muitas vezes, para mudar coisas que nós recebemos desde a nossa infância. Mas eu tenho uma boa nova para você: glória a Deus que você veio para a presença de Jesus, porque Ele é aquele que transforma a nossa vida por completo. Ele é aquele que nos restaura de dentro para fora. Ele é aquele que estabelece a verdadeira essência de quem nós somos, que traz a verdadeira identidade de quem nós somos. E glória a Deus por Jesus Cristo. Sabe, queridos, uma personalidade distorcida certamente trará muitos danos na vida dessa pessoa em um futuro. E assim, queridos, também é na personalidade da nossa fé. Nós precisamos, queridos, formar a personalidade da nossa fé em Jesus Cristo. Não há outro lugar pelo qual nós devemos apoiar a nossa fé. Muitas vezes a nossa fé são apoiadas em pessoas. Muitas vezes a nossa fé é apoiada na religião. Muitas vezes a nossa fé é apoiada naquilo que, quando acontece alguma coisa que é boa. Entenda isso: o fato de você caminhar com Deus, estar com Deus, não quer dizer que tudo vai acontecer do jeito que você espera. Mas pode crer que tudo fará conforme o melhor de Deus para você. Tudo fará conforme os anseios, os desejos de Deus para você. Porque nós não temos uma dimensão ampla sobre o que é bom. O que verdadeiramente, queridos, sabe, faz bem a nós. Nós somos muito egoístas para julgar acerca do que é bom. Nós só olhamos aquilo que nos satisfaz. Mas muitas vezes, queridos, situações difíceis são cruciais para traçar em nós, em nossos caráteres, em nosso coração, em nossa mente, em nosso comportamento, situações pelas quais serão responsáveis de nos sustentar
de nos forjar, de nos fortalecer durante toda a nossa vida. Toda batalha que você venceu na sua vida, ela te tornou mais forte do que você era antes. Toda crise que você enfrentou na sua vida, ela te tornou mais forte do que você era antes. Mas para que nós possamos formar a nossa personalidade da fé em Cristo, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos sermos inundados pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, no verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, através de uma pregação, através de um áudio, através de algum sistema que você possa ouvir a palavra sendo ministrada, sendo lida, a fé está entrando no seu coração, a fé está povoando o seu coração. Então, queridos, não há outro meio pelo qual nós podemos formar a nossa personalidade da fé que não seja pela palavra de Deus. Você não pode formar a sua personalidade na fé nas coisas boas e nem nas coisas ruins. Você precisa formar a sua personalidade na fé naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Não são os tempos ruins ou os tempos bons que formam a sua fé, mas o que forma a sua fé é o quanto a palavra de Deus funciona dentro de você, o quanto a palavra de Deus tem espaço dentro de você, o quanto verdadeiramente você decidiu caminhar uma vida na palavra de Deus. Isso que vai te conduzindo a forjar a personalidade da sua fé. Em Tiago capítulo 4, no verso de número 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Entenda isso, queridos. A Bíblia trata o diabo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, como nosso adversário. Satanás foi derrotado por Jesus na cruz, e o Senhor nos deu autoridade sobre ele. A Bíblia diz em Lucas 10, 20, que eis que vos dou autoridade, para pisar as cabeças de serpente e escorpiões, e nenhum mal vos causará dano. Mas entenda isso, não lide com o diabo sem você se sujeitar primeiro a Deus. Porque se você for brincar com o diabo sem estar debaixo da submissão, da autoridade de Deus, você é uma presa fácil. Porque Satanás não é um adversário que brinca, ele é um adversário sagaz, que procura de uma brecha, para que ele possa tragar, procura uma única oportunidade sua, para que ele possa entrar e fazer destruições. Então, queridos, para que você entenda a respeito desse conflito, desse exercer da autoridade sobre as forças espirituais da maldade, você precisa estar sujeito a Deus. E sujeitar-se a Deus é sujeitar-se à sua palavra. Sujeitar a Deus é você estar debaixo dessa palavra, é você estar munido dessa palavra, é você estar revestido dessa palavra, é você estar vestido dessa palavra. Em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século, falando de Satanás, Deus com letra minúscula, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a imagem do Filho de Deus. Ou seja, Satanás ele trabalha tentando causar uma distorção na sua personalidade de fé em todo instante, através da religião, através do medo, através de muitas situações. Satanás ele sabe que ele é um opressor vencido, um adversário vencido, ele tem convicção disso. Muitas vezes, muitos de nós não têm convicção disso, mas ele tem convicção disso, que ele é um adversário vencido, mas ele procura espaços na nossa
personalidade da fé, ou seja, ele procura espaços na nossa vida de fé que esteja pautada em coisas que não são a palavra. E quando ele acha coisas dentro de nós fora da palavra, ele encontra espaço para causar confusões, para causar distrações, para tirar a sua atenção, para te levar a pensar muitas coisas a respeito de Deus, pelo qual a palavra de Deus não diz. Então Satanás, ele usa a sua fragilidade, ele usa os espaços que você dá. A única forma do diabo te tocar é quando você abrir a uma legalidade. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses: não deis lugar ao diabo, não deis lugar. Paulo é enfático a respeito disso: não deis lugar, não deis legalidade, não deis espaço, porque se ele entra, ele é sagaz. Mas quando a nossa personalidade da fé, ela é formada na palavra, independente do lugar onde você esteja, do que você esteja vivendo, da situação que você esteja passando, do problema que você esteja enfrentando, a sua fé está firmada naquele que pode reverter a sua situação. A sua fé está firmada naquele que pode te sustentar no meio dessa situação. A sua fé está firmada naquele que sabe qual é o melhor para você no meio dessa situação. E então você passa a descansar, como Jesus dormindo num barco no meio da tempestade. Como Jesus dormindo num barco no meio de uma tempestade. O que fez Jesus dormir num barco no meio da tempestade? O quanto ele estava cansado? Pode ter sido o cansaço que o levou a descansar. Mas a convicção de Jesus, de que ele não nasceu para morrer de acidente de barco, e que ele nasceu para um propósito de ir para aquela cruz, fazia ele descansar no meio da tempestade. Você só tem convicção daquilo que Deus tem na sua vida quando a sua fé estiver formada na palavra de Deus. Você só terá certeza do lugar aonde Deus vai te levar e o que Ele irá fazer através de você quando você estiver formado na palavra, forjado na palavra de Deus. Sabe, queridos, e aqueles jovens foram levados para a Babilônia, e muitas situações aconteceram para provar a diferença que havia naqueles jovens. Sabe, queridos, nós como cristãos, como filhos de Deus, o lugar aonde nós fazemos diferença não é dentro da igreja, não é no púlpito. O lugar aonde nós fazemos diferença é lá fora. O sal, ele influencia aquilo que não tem sal. Se você colocar sal no sal, não vai adiantar em nada. Mas se você colocar sal naquilo que não tem sal, você então vai influenciar aquela comida. A luz, ela só se resplandece nas trevas. A Bíblia diz: não colocai a luz debaixo de um velador, debaixo da mesa, porque não tem proveito nenhum ela ficar de lá. Mas coloca ela em cima. Coloca ela por cima, porque em cima ela vai iluminar toda a casa. Então, queridos, o nosso lugar de influência é lá fora. O nosso lugar, queridos, aonde, sabe, irá provar a fé, a personalidade da fé que está sendo formada em nós, que foi formada em nós, é lá fora. É quando nós nos depararmos com uma situação, com uma circunstância, quando nós nos depararmos com um momento de dificuldade na nossa vida. Entenda isso: as adversidades, as circunstâncias, elas não desenvolvem o seu caráter, mas ela o revela. Nós somos mais conhecidos nos dias de velório do que nos dias de festa. Nós somos mais conhecidos quando o vento está soprando do que quando está tudo em calmaria. Porque são nesses momentos, queridos, que nós revelamos aquilo que há dentro de nós. São nesses momentos que nós colocamos para fora, que nós esboçamos verdadeiramente quem nós somos.
São nesses momentos que nós travamos, que nós enfrentamos, que verdadeiramente, sabe, nós trazemos para fora, nós manifestamos aquilo que está dentro de nós. E quando eles foram levados para a Babilônia, eles tiveram vários motivos pelos quais, para manifestar o que estava dentro deles. Uma das primeiras coisas que eles sofreram lá, foi que eles mudaram o nome deles. Nós vimos lá em Daniel capítulo 1, que nós lemos no verso 6 e 7. Daniel 1, 6 e 7. Olha o que diz a palavra. Ora, entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. O primeiro nome deles trazia uma referência de onde eles vinham, e o segundo nome deles trazia uma referência de onde eles estavam. Entenda isso. Não são os lugares que determinam quem você é. Não são os lugares que determinam quem você é. Você é o que você é em qualquer lugar. Quando nós olhamos para esses nomes, Daniel quer dizer, Deus é o meu juiz. Beltesazar, que foi o nome pelo qual eles trocaram de Daniel para Beltesazar, significa príncipe de Bel, príncipe de Baal. Ou seja, de Deus é meu juiz, eles mudaram para Deus, príncipe de Baal. Eles tiraram a referência de Deus da vida de Daniel para colocar uma referência de Baal. Mas eles não sabiam o quanto Deus estava sobre a vida de Daniel. Entenda isso, por mais que tentem mudar quem você é, a sua convicção e o quanto você foi forjado por dentro, é que determinará verdadeiramente quem você é, em qualquer lugar que você estiver. Mesmo que tentem te classificar de uma forma diferente, mesmo que tentem colocar rótulos em você, a convicção e o quanto você é formado na sua fé, é que determina verdadeiramente qual é a sua identidade. E aí, então eles mudaram o nome de Misael. Misael quer dizer quem é como Deus, para Mesaque, que é quem é como Acur, o Deus da lua. Ou seja, eles tiraram a referência de Deus de Misael e colocaram a referência de Acur, que é o Deus da lua. E tiraram o nome de Ananias para Jeová misericordioso, que é Jeová misericordioso, para Sadraque, o amigo do rei, o amigo de Nabucodonosor. Olha, o que eles tentaram fazer? De Jeová misericordioso, de Deus misericordioso, para amigo de Nabucodonosor. Eles mudaram Azarias, que quer dizer, o Senhor é o meu socorro, para Abednego, servo de Nego, Deus Mercúrio. Esse Nego é um Deus Mercúrio, é conhecido como o Deus Mercúrio. Sabe, queridos, quando você está formado na sua personalidade da fé, como filho de Deus, como alguém que é nascido de novo, como alguém que carrega a glória de Deus dentro de você, como alguém que carrega a própria vida de Deus dentro de você, não são os ambientes que mudarão quem você é. Se o ambiente te muda, é porque ainda você não sabe quem você é. Se os ambientes te mudam, é porque ainda não há uma convicção acerca da sua identidade. Se os ambientes te mudam, é porque ainda a sua personalidade da fé não foi formada conforme o que a palavra de Deus diz. Você ainda está vivendo algo a respeito da palavra, mas a palavra ainda não está vivendo em você.
para que você possa manifestar o que ela diz a seu respeito. Não são os ambientes que determinam quem você é. Muitas vezes os pais temem os filhos irem para a faculdade e se perderem lá. Mas existem pais que quando o filho vai para a faculdade, ele dobra o joelho no chão e diz: pai, ele é seu, o Senhor o conhece, ele te conhece, e eu descanso na tua presença. E o filho vai para a faculdade, e Deus faz maravilhas através da vida dele naquele lugar. Porque o ambiente não determina quem você é. O que determina quem você é o que está dentro de você. É o que está dentro de você. Se na faculdade você se tornou agora alguém totalmente avesso do que você era antes, é porque você nunca foi quem você achava que era antes. Você simplesmente colocou para fora o que já era dentro de você. Você simplesmente teve uma oportunidade de mostrar quem você era. Você simplesmente teve uma oportunidade de colocar para fora aquilo que você era. Esses jovens fizeram diferença no seu tempo. Como filhos de Deus, queridos, nós passamos a ter uma visão diferente, pensar de forma diferente, temos atitudes diferentes. Satanás nesse tempo tem investido de uma forma na família como nunca antes investiu. E o mais interessante é você entender a astúcia de como Satanás tem investido na família nesse tempo. Satanás não tem investido mais na família tradicional. Quando eu falo da família tradicional, eu falo do pai e da mãe, aqueles que têm uma formação muito clara a respeito deles, de quem é mãe e de quem é pai e de quem são os seus filhos. Satanás tem mudado o foco do pai e da mãe para o filho. O lugar onde o diabo mais tem investido nesse tempo são nos filhos. Porque ele tenta trazer uma personalidade distorcida nos filhos para sanar a próxima geração, para impedir a próxima geração. Ele tenta trazer confusões na mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens, para impedi-los de avançar para a próxima geração e serem ainda mais influentes do que os pais já foram. Satanás nesse tempo tem tirado o foco do pai e da mãe e colocado nos filhos. Uma das coisas que a ideologia de gênero defende é a sexualidade que é formada pela cultura e pela sociedade. Mas uma das coisas que a família tradicional defende é que o filho é aquilo que ele nasce. Ele não se torna, ele nasce o que é, e ele permanece como é. Mas a ideologia de gênero, ela tem, causado confusão na vida dos nossos adolescentes, das nossas crianças, muitas vezes, para tirar deles a identidade de quem eles são, quebrar deles a personalidade de quem eles são, para que eles quando cresçam, eles cresçam deformados, e não vivam potencialmente o que eles têm, dentro do seu próprio DNA, e isso nós transferimos também para a realidade da fé. Como os jovens estão dispersos nesse tempo, igreja, como os jovens não estão nem aí com nada nesse tempo, os jovens só querem saber das mídias. Satanás tem alimentado uma juventude nas mídias e tirado elas do propósito de Deus. Pastor, a mídia é pecado? Não, quando se usa para a coisa certa e da maneira certa. Mas quando ela te toma mais tempo do que Deus, ela está te tirando para um lugar fora de Deus. E ela então vai formando uma personalidade de pessoas doentes. Esses dias para trás eu tive uma atitude lá em casa, eu estava vendo minha filha muito invocada no celular, no iPad.
E eu conversei com a minha esposa e falei assim, eu vou tomar uma decisão com a Laura. Nós precisamos corrigir ela acerca de algumas coisas, mas eu quero trazer uma correção com entendimento sobre a vida dela. Eu vou cortar o celular e as mídias do iPad para ela, para ela entender que isso está fazendo mal para ela. Os primeiros dias, queridos, foram terríveis, era igual você tirar uma droga da boca de um drogado. Terrível. Uma luta, porque aquilo já estava se enraizando dentro dela. Esses dias agora, ela foi conversar comigo, e ela falou assim para mim, papai, obrigado. Por que, filha? Porque ficar sem o celular e o iPad, e assistir as coisas que eu estava assistindo, me fez muito bem. O último boletim da minha filha que nós pegamos na escola, ela tirou 10 de prova bimestrais, porque ela pôde investir mais tempo naquilo que de fato traz proveito, do que naquilo que roubava a sua vida e a sua saúde, todos os dias. Esses jovens foram conhecidos como os jovens mais inteligentes que estavam naquele lugar, porque esses jovens não gastavam o seu tempo com aquilo que não acrescentava. Eles estavam envolvidos naquilo que estava formando uma personalidade sólida, que poderia ser um instrumento amanhã de governar uma nação. Os jovens hoje em dia, queridos, não sonham com grandes cargos, com grandes lugares, com grandes, sabe, dificilmente você vê um jovem falar hoje que quer ser, sabe, uma pessoa, sabe, de grande influência. Estão se conformando com as coisas. Estão tomando as coisas do jeito que ela, mas é tudo muito difícil, é tudo muito caro, não, vou ficar por aqui mesmo, está tudo bem, e assim, sabe, vai roubando a vida deles. Satanás, ele tenta causar essa confusão, porque na confusão ele consegue te paralisar, ele consegue impedir o seu avanço, ele consegue de alguma maneira não deixar que forme em você a personalidade pela qual Deus tem para a sua vida como filho de Deus. Muitos de nós sabemos que somos filhos de Deus, mas poucos de nós vivemos como filho de Deus. Em Daniel capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel estava disposto a não se contaminar, a não participar daquela mesa, a não participar daquele banquete, porque aquilo que estava sendo servido não diz respeito à vida de Daniel. Era um prato que não diz respeito, sabe, ao estilo de vida de Daniel. Então ele olhou para aquilo e falou: não, deixa que eu coma outra coisa. Ele decidiu não se contaminar por causa da sua personalidade formada na fé de quem era Deus, do Deus dos seus pais, o Deus que ele aprendeu a conhecer desde a sua infância. Ele decidiu não se contaminar com aquelas finas iguarias do rei, aqueles banquetes que chegavam. Uma das máximas da nutrição, queridos, é que você é aquilo que você come. Como eu sei disso, irmãos? De um tempo atrás, eu entrei numa dieta, e eu perdi 10 quilos assim rápido, e mantive esses 10 quilos durante um bom tempo, mas de um tempo para cá, eu voltei a comer um punhado de coisas que eu não comia antes, irmãos. Eu estou sentindo na pele. O que quer dizer isso? Você é aquilo que você come. O seu corpo se torna naquilo que você come. Eu já estou sentindo já os prejuízos de uma decaída, de uma escolha errada, de uma decisão errada. Não se contaminar com as iguarias do rei é você selecionar aquilo que você come. O que nós temos comido, espiritualmente falando?
De que nós temos nos alimentado? Quero dizer algo para você nessa noite, queridos. Você estar aqui na igreja, estar no culto é maravilhoso. Você receber a palavra de Deus do altar é uma bênção. Isso alimenta o teu espírito, mas entenda, querido, você não só come uma vez por semana. Você precisa se alimentar na sua casa. Você precisa se alimentar nos lugares onde você está. Porque senão você vai se fragilizando, vai se tornando fraco. Uma vida com Deus não se constitui em vir na igreja. Uma vida com Deus te traz à igreja. Entenda isso. O que nós temos comido, o que nós temos alimentado, o que verdadeiramente tem entrado dentro de nós. Tudo isso vai contribuindo para formar a personalidade da nossa fé. As comidas do rei eram consagradas a ídolos. Eram comidas imundas, eram comidas que não traziam bem, não traziam benefícios nenhum para eles, eram comidas que, produziam problemas na vida deles. Nós precisamos ter muito cuidado, queridos, com aquilo que nós comemos. Em Gálatas 5, a partir do verso 16, nós vemos ali sobre as obras da carne. As obras da carne, querido, falam daquilo que nós nos movemos. A obra fala de uma ação. O que a nossa carne tem alimentado? De que nós temos alimentado a nossa carne? O que a nossa carne tem comido, tem ingerido? Porque as obras da carne falam de tudo aquilo que nos afasta de Deus. De tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, que impede de ser formado dentro de nós a personalidade da fé, do qual é responsável para nos sustentar, nos fortalecer, nos dar vida, nos dar vigor, nos fazer permanecer diante de quaisquer situação. O que nós temos alimentado, o que nós temos comido? Sabe, queridos, nós vivemos no período da informação. Nunca tivemos tanta informação como temos hoje, e isso é maravilhoso. Quando você utiliza isso para um bem, quando você utiliza isso da maneira correta, você vai crescer muito. Nesse tempo, nós somos indesculpáveis acerca do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Você só não cresce, você só não se torna alguém de valor se você não quiser, só se a preguiça te segurar e os seus apetites forem errados, e então você não conseguirá se alimentar daquilo que faça você crescer de forma saudável. Nós vivemos um tempo, queridos, da informação. Tudo que você precisa, você tem a informação na hora. Mas de que nós temos alimentado? As nossas idas na internet, quando nós navegamos na internet, o que nós temos alimentado na internet? O que nós temos comido da internet, o que nós temos comido da televisão, o que nós temos comido dos jornais, das revistas, o que nós temos alimentado das informações que estão aí. Elas vão determinando, querido, a formação da nossa personalidade, e isso vai atingir o nosso caráter, e isso vai atingir o nosso comportamento. E isso vai trazer verdadeiramente a nossa identidade. Isso vai revelar a nossa identidade. Quando a nossa personalidade é distorcida pelas circunstâncias, nós experimentaremos ações diretas. Ou, quando a nossa personalidade não é distorcida pelas circunstâncias, nós experimentaremos ações diretas do favor de Deus. Entenda isso, quando a nossa personalidade não é influenciada pelas circunstâncias, não é formada pelas circunstâncias, nós experimentamos favor direto de Deus, nós experimentamos coisas poderosas de Deus sobre a nossa vida. Porque quando nós decidimos formar a nossa personalidade de fé na palavra, nós estamos trazendo para dentro de nós aquele que é o nosso socorro presente no dia da angústia,
aquele pelo qual nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece, aquele pelo qual é capaz de fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, aquele que nos tirou do tremedal de lamas e nos colocou em uma rocha chamada Jesus, e nos deu um louvor em nossos lábios, onde muitos verão e temerão e confiarão no nome do Senhor. Quando, querido, nós deixamos a palavra de Deus nos formar por dentro, nós experimentamos favor direto de Deus em todas as áreas e circunstâncias da nossa vida. Não haverá momento na sua vida que faltará a ação de Deus a seu favor. Não faltará momento daquilo que você esteja passando, ou vivendo, ou enfrentando, que faltará a ação direta de Deus sobre você. Daniel capítulo 1, no verso de número 6. Número 16, versículo 16, Daniel 1, 16. Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes, versículo 17. Ora, quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e em toda a sabedoria, e Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. Versículo 18. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Versículo 19. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso ficaram assistidos diante do rei. Versículo 20. E em toda matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Deus honrou aqueles jovens naquele lugar. Deus os fez sobressair naquele lugar. Deus os colocou em um lugar alto naquele lugar. Deus derramou sobre eles porções 10 vezes mais do que todos os outros que estavam ali. E entenda isso, os demais jovens que estavam na Babilônia, eles estavam sendo alimentados pela cultura babilônica. E na cultura babilônica, eles conheciam muitas coisas, eles eram instruídos em muitas coisas, e aqueles jovens estavam vivendo em um tempo onde a sua terra estava sendo assolada, por causa de um rei que havia virado as costas para Deus, mas aqueles jovens estavam na presença de Deus, formando a sua personalidade na presença de Deus, e o Espírito Santo estava enchendo aqueles jovens de sabedoria, de inteligência, de revelação, de sonhos, para que em um tempo, eles pudessem ser colocados em um lugar, aonde Deus os honraria, aonde Deus se manifestaria através da vida deles, e revelaria quem era o Deus deles, naquele lugar. Entenda isso, igreja, entenda isso, igreja, a nossa personalidade formada pela palavra, a nossa personalidade formada pela palavra, faz com que você receba uma sabedoria, que nenhuma sabedoria humana possa comparar, te faz receber inteligência, da qual nenhuma inteligência humana possa comparar. Pedro, quando pregava o Evangelho, os fariseus, doutores da lei, olhavam para Pedro e falavam assim: mas esse douto fala como um sábio. Pedro era um pescador, um homem simples, um homem sem instrução,
Mas quando Pedro mergulhava no Espírito, Deus o enchia de tal maneira que quando ele abria a sua boca, a sabedoria fluía da boca de Pedro. Quando Deus foi construir a Arca da Aliança, e precisava revestir aquela Arca da Aliança de ouro, e prata, e pedras preciosas, Ele pega 2 homens no meio do povo, 2 homens sem instrução nenhuma, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor os encheu com inteligência e sabedoria, para trabalhar em toda espécie de ouro, prata e pedras preciosas. Entenda isso, jovem, entenda isso, igreja. Se esforce, se esmere em tudo aquilo que você está fazendo hoje. Mas olha, a sua permanência na presença de Deus, a sua permanência na palavra de Deus te fará sobressair nos lugares aonde você for. Te fará sobressair nos lugares aonde você for. Porque de ti fluirá sabedoria e inteligência, como não se viu em nenhum outro lugar. A palavra do Senhor diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E em Tiago ele disse: você precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele lhe dá todos quanto antes lhe o pedirem. Salomão, quando foi entregue o reino a ele, a única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. E a Bíblia diz que Deus não somente deu sabedoria, mas sabedoria e prosperidade como a nenhum outro homem na terra. Sabedoria sobre Salomão o tornou o homem mais sábio de toda a terra. A Bíblia diz que não houve um homem nascido de mulher com a sabedoria de Salomão, porque estava sendo formado pela a sua personalidade, pela fé e pela palavra, pela instrução do seu pai Davi, no seu interior. A vida desses jovens fizeram diferença naquela Babilônia. Daniel passou a ser o braço direito de todo o governo, e aqueles jovens juntamente com ele se tornaram príncipes, juntamente com Daniel. A Daniel foi dado a escrever muito daquilo que o Apocalipse revela acerca dos últimos dias. Daniel foi conhecido como um profeta no seu tempo, um profeta usado por Deus para trazer a graça, a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Saiba, queridos, Deus tem para mim e para você algo para ser formado no nosso interior, que nos torna semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele. O projeto de Deus para a sua vida sempre será ser imagem e semelhança de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.